Se tem uma saga que todo DCneco que eu conheço leu, essa saga é Flashpoint, ou Ponto de Ignição. É uma realidade alternativa com tudo de ponta cabeça e o ponto principal é que o Flash não existe. Essa saga aqui marca o fim da era Geoff Johns à frente do Flash, que há pouco saiu em ônibus e finalmente foi republicada só a minissérie no encadernado, que o pessoal já vinha pedindo há muito tempo e finalmente a Panini trouxe. E é sobre Flashpoint ou Ponto de Ignição o vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos nos pormenores dessa HQ, eu tenho que te pedir que, se não for inscrito, se inscreve aqui no Gibizinho, deixa seu like e volte sempre. O Gibizinho precisa do seu apoio, assim como o Barry Allen precisava de apoio de super-heróis quando ele acordou num mundo em que o Flash simplesmente não existia. Ele sonhava com as grandes aventuras do Flash, seus anos dourados e tudo mais, porém ele acorda e ele vê que ele tá sem poderes. Ele não entende direito isso, ele não concorda com essa realidade, ele realmente acredita que algo está errado, e ele então vai buscar ajuda de outros super-heróis. Porém, quando que ele tenta usar seus poderes e eles não existem, ele acaba esbarrando simplesmente na mãe dele. A mãe dele que morreu quando que ele era bem pequeno e sempre foi um grande mistério e tudo mais. Enfim, que a mãe dele agora está viva e ele conversa ali com ela, não entende direito como que ela pode estar viva, mas ele gosta disso, né? Ele vai ali tentar descobrir o que é esse mundo, como que esse mundo é tão diferente daquele que ele lembrava que ele acabou de sonhar ali, né? Enquanto isso, em Gotham, a gente vê um Batman diferentão atuando ali pela cidade, e ele não somente é diferente, como ele é completamente maluco. Pegou uma bandidinha e jogou de cima de um prédio, e quem que salvou ela foi o Cyborg. Ele que estava atrás do Batman justamente para pedir ajuda dele, para se juntar aí a um grupo de super-heróis bem diferente daquilo que a gente espera, mas eles precisavam se unir para resolver uma grande ameaça global. Essa ameaça é simplesmente a batalha entre a Mulher Maravilha e o Aquaman. A galera de Temícera tá lutando contra a galera de Atlântida e isso está fazendo uma grande destruição generalizada na Europa e isso então pode acabar levando a uma guerra mundial sem precedentes, porque daí a gente vai envolver super-heróis e enfim, né, as consequências de usar superpoderes numa guerra de tal tamanho, e então eles precisam que o Batman se una por causa, né, Batman aqui, apesar de ser diferente, ele também é o cara do preparo, o cara super inteligente, o cara que tem que ter junto na equipe, por mais que ele não tenha nenhum superpoder. E eles tentam convencer ele, mas ele diz assim, não, isso aí não é pra mim, se virem, forte abraço. Em paralelo a isso, o Barry Allen também quer ajuda para descobrir o que aconteceu com os seus poderes, que sumiram, e ele vai pedir ajuda para quem? O Batman também. Obviamente, o Batman é sempre o personagem mais requisitado de todos, né? Você que adora ele sabe disso. Daí o nosso querido Barry Allen entra lá na Batcaverna e encontra esse Batman doido aí, esse Batman que ele nunca viu na frente. E de cara o Barry já descobre que esse Batman aí não é o Bruce Wayne, ele é o Thomas Wayne. Olha aí, pra quem diz que o Batman é o maior detetive do mundo, o Barry aqui já de cara já dá um show, né? Nessa grande interpretação da realidade alternativa em que ele se encontra. Enquanto isso, a gente vai ver uma breve apresentação do Exterminador, que ele tá ali, virou pirata aparentemente, tá ali no meio do mar e surge o Aquaman pra gente ver que o Aquaman agora ele é todo malvadão, não quer nem saber, tá aí pela destruição, quer dominar o mundo e era isso. Então vai sobrar pro Exterminador acabar descobrindo o quão o Aquaman ficou doido. Enquanto isso, o Barry tá lá tentando falar pro Batman o que aconteceu com ele, só que a cada pouco o Barry começa a ter a sua mente mudada. Em que sentido? Ele tá se lembrando do universo convencional, né? Tudo que tá na cabeça dele é um universo convencional, tanto que ele sabe a localização da Batcaverna e tudo mais. Porém, quanto mais tempo ele fica nessa realidade, mais as memórias dessa realidade vão entrando e vão apagando as memórias do universo convencional. Ou seja, aos poucos ele está se lembrando de que nesse universo em que ele se encontra,
encontra, tem essa batalha do Aquaman com a Mulher Maravilha, e cada vez que vai entrando essas memórias desse universo doido, vai apagando as memórias do universo normal. Então ele tem que agir rápido para não se esquecer completamente de como que é o mundo normal. Temos que dar um jeito de eu voltar a ter meus poderes para eu descobrir o que fez essa realidade aqui, o que aconteceu aqui, para poder voltar para o meu universo normal, ou enfim, mudar esse universo aqui para ele ficar como ele deveria ser. Nisso, o Barry acaba deixando cair o anel dele, né, com o uniforme. E quando que ele pega o anel e aperta ali, não sai o uniforme dele, sai o uniforme do Flash reverso. Então isso já dá uma ideia ali pro Barry. Quem fez esse universo doido aqui, com certeza é o Flash reverso. Temos que descobrir onde é que ele tá, temos que parar ele. Corta para Londres, que é onde tem o epicentro aí da batalha entre a Mulher Maravilha e o Aquaman, que agora Londres é chamada de Nova Temícera, e lá a gente vê o Steve Trevor descobrindo as Amazonas, como a gente já viu isso em outros momentos. Porém aqui, né, a Mulher Maravilha tá completamente doida e sobra pro Steve Trevor também. Tudo pra gente saber que o Aquaman e a Mulher Maravilha estão muito fora de si. Volta pro Barry e pro Batman, e eles estão lá inventando uma forma do Barry voltar a ter os poderes. Faz uma cadeira elétrica lá pra ele, vai lá, frita o cara e nada acontece. Apesar de ele ter virado o Fred Krueger ali, depois de ter cozinhado no primeiro raio que deu na cabeça dele, o Barry diz assim, eu ainda preciso ter meus poderes, então acho que é uma boa ideia eu tomar mais uma trovoada na minha cabeça. Bora lá! E o Batman diz assim, ó, louco sou eu, mas tu também, então vamos lá. E nessa segunda vez dá certo, então ele retoma seus poderes e agora sim ele vai tentar intervir no negócio para descobrir o que está acontecendo. Volta para Londres, agora a gente vê a Lois Lane lá tentando dar um furo de reportagem e ela descobre a equipe que está tentando salvar as pessoas, ou enfim, tentando dar um jeito ali, ou eliminar a Mulher Maravilha e o Aquaman, que é uma equipe chamada de A Resistência. Esse grupo é bem estranho, tem o Bandoleiro e o Etrigan, e eu não conheço outros bonecos que estão aí. Parece a Canário Negro, mas não vou dizer com certeza, porque também não sou obrigado. O Barry então dá um jeito de fazer um uniforme novo, pede pro Batman, cadê o Superman, cadê o Lanterna Verde, cadê o pessoal? Aí o Batman diz assim, olha, não sei quem que é a Lanterna Verde, não sei quem que é Superman, muito menos o pessoal. O Flash então investiga onde é que foi parar o tal do Hal Jordan, e o Hal Jordan foi pro espaço, sumiu, nunca mais se ouviu falar dele, pede pro Batman o que aconteceu, o Batman diz assim, olha, eu não sei de nada, quem sabia das coisas era o Bruce, não, mentira, isso ele não fala, mas eles dizem assim, vamos atrás do Cyborg, que o Cyborg tem toda a informação sobre tudo que aconteceu na Terra, porque ele acessa todos os computadores, sabe como é que é. Quando que eles se encontram com o Cyborg, eles trocam umas ideias, falam pro Cyborg, olha, acho que o negócio é nós procurar o Superman, tu já ouviu falar dessa palavra Superman, e daí o Cyborg diz, tem um projeto chamado Superman, a gente pode invadir lá. Eles invadem o tal do lugar, e lá eles descobrem o Superman, porém mais definhado que viciado em Ozempic. Esse Superman ficou preso o tempo inteiro numa base subterrânea sem contato com o Sol, que era o que lhe dava os poderes. Porém, quando que eles libertam o Superman, ele simplesmente levanta voo, deixando o Cyborg, o Flash e o Batman na mira de uma galera do exército. E nisso surge a Mulher Elemental que salva eles. Essa personagem aí foi inventada aí, enfim, ela tem uma certa relevância aí no meio, sabe? Talvez até deve ter alguém que deve ter gostado dela. Ali já dá tempo do Flash ter outro revertério mental, com as memórias do universo convencional sendo apagadas aos poucos novamente. Mas assim que ele volta, eles vão atrás do Shazam. O Shazam tem uma grande família agora, né? Que quem já viu os filmes já conhece, quem já leu os quadrinhos da DC já conhece. E eu, infelizmente, não tive o prazer de ter essas duas experiências maravilhosas que vocês tiveram. Enfim, tá ali a grande família do Shazam. Eles dizem que não, vocês têm que vir com nós, e eles então vão ali, né? Decidem ir ou não, lá vão. Então eles reúnem uma equipe gigante e é agora a hora de ir lá pra frente para lutar contra o Aquaman e a Mulher Maravilha. Meus amigos, e aí começa a sessão massa velho, é porradaria franca, extrema, um monte de coisa que só veria isso realmente num crossover descerebrado, e é praticamente aquilo que a gente vê aqui, que já para começo de história a Mulher Maravilha simplesmente mata o Billy Batson, não é nem o Shazam, porque deram um jeito dele voltar à forma humana e a
Mulher Maravilha simplesmente matou o menino lá. E nessa hora da doideira, simplesmente aparece o Flash Reverso e fala: porra, Barry Allen, olha só o que tu fez. Nesse ponto, o Flash Reverso e o Flash saem na porradaria franca e absurda, e a gente vai entender o que aconteceu aí no meio. O Flash voltou no tempo e salvou a mãe dele. Ao salvar a mãe dele, ele não se transformou no Flash, porque salvando a mãe dele mudou completamente a linha do tempo. Ou seja, tudo aquilo que tem de diferente no universo da DC foi causado pela salvação da mãe do Barry, por mais absurdo que isso possa parecer. Afinal, é simplesmente uma mulher que não interferiu em nenhum evento canônico da DC. Então, cara, é o Geoff Johns. Acho que aqui é o grande ponto da história, porque a gente entende quanto que o Geoff Johns faz o que quer e quem engolir, engoliu. Porém, o que o Flash Reverso tem a ver com isso? Bom, o Flash Reverso, ele só existe justamente pelo fato do Barry Allen ter virado o Flash. A partir do momento que o Barry não vira o Flash Reverso não existiria. Porém, como que isso deu uma reviravolta tão grande, o Flash Reverso acabou se tornando um paradoxo. Ele existe, apesar do motivo dele existir não ter acontecido. É um pouco confuso, porém, agora o Flash Reverso ele está livre para atuar do jeito que ele quiser, tudo mais, enfim, a infernizar as pessoas, porque ele não está ligado à realidade em si. É um pouco complexo, mas é isso aí que ele tá dizendo para nós. E o Flash Reverso ainda fala pro Barry: e eu vou existir para sempre porque tu não tem coragem de me matar, e era isso. E nisso surge o Batman, atravessa o Flash Reverso com uma espada e diz: se ele não te mata, eu te mato, não interessa, tu tá morto. Mas o problema principal ainda era a guerra entre Aquaman e Mulher Maravilha. E como se não bastasse, vem mais um pouco de memória entrando na cabeça do Barry Allen, fazendo com que ele vá se esquecendo do mundo de verdade. E nisso Aquaman decide explodir a Grã-Bretanha inteira, afundar ela, só que isso vai acabar rachando o planeta no meio. Então o Batman, já todo estrupiado, chama o Barry e diz assim: não, tu tem que fazer teu objetivo é salvar o mundo, tu tem que voltar no tempo e impedir que tu salve a tua mãe, porque fazendo isso vai acabar causando toda essa destruição aqui e esse iminente fim de mundo que tá acontecendo. Mas antes do Flash ir embora, o Thomas Wayne ali, o Batman Thomas Wayne, dá uma carta pro Flash e fala para ele entregar pro Bruce quando que ele voltar pro mundo normal. Então o Flash vai conversar com a mãe dele, fala que ele tentou salvá-la e salvando o mundo foi pro beleléu. Então o Flash decide voltar para o momento em que a mãe dele vai morrer. Lá, né, antes ainda dele se encontrar lá com a mãe, ele acaba encontrando ele mesmo, voltando no tempo para impedir que a mãe dele seja morta. Os dois dão uma brigadinha e tudo mais, porém ele vai acabar conseguindo salvar o universo em troca de sua mãe acabar sendo morta. Nessa hora a gente tem um grande painel mostrando que, ao fazer isso, o Flash está unindo 3 universos diferentes. O universo DC convencional, o universo da Vertigo e o universo Wildstorm, que, para quem não sabe, foi comprado pela DC mais ou menos aí pela essa época. Foi um dos motivos também para fazer esse reboot, inserir aqueles personagens da Wildstorm, Wildcat, Stormwatch, assim, né, tem algumas coisas que eles não aproveitaram, mas, né, é isso aí. Enfim, quando que ele faz isso, daí a gente já tem até um vislumbre dos Novos 52 neste mesmo painel. E é isso aí. Então o Flash acorda e ele está nesse universo um pouco diferente, não completamente maluco como era no começo dessa minissérie, porém um universo rebutado, que é o universo dos Novos 52. Essa minissérie é completamente marcante justamente por fazer o reboot. A história em si é um mundo alternativo, uma realidade alternativa, isso sempre é massa velho, é divertido, todo mundo gosta de ver uma versão vilanesca dos seus heróis, e aqui os eixos da DC ali, principalmente a Trindade,
e os seus membros mais importantes, pensando em Liga da Justiça, todo mundo tá meio malvado ou tá muito diferente. O Batman ficou um cara bem mais doido, e pra quem achava que era impossível, ele ficou mais louco mesmo. O Superman virou esse cracudo, magrelo aí. A Mulher Maravilha e o Aquaman estão completamente doidos nessa luta entre os dois. Não temos ali o Lanterna Verde, o Shazam é um personagem bem mais importante do que normalmente, e o Cyborg muito mais, né? O roteiro ele é meio doido. Como é de se esperar num universo alternativo, tem muita loucura, e eu acho que o ponto principal é justamente o fato de pegar a mãe do Barry Allen e transformá-la como um grande pilar da DC. Porque não é. Eu acho que o principal ponto da DC, o principal pilar da DC, não é o Batman, é o Superman. Tudo pra mim gira em torno do Superman. Porém aqui o Geoff Johns faz com que o Flash seja um pouco desse pilar que justamente só deixou de existir pelo fato de sua mãe ter sobrevivido. É um pouco forçação de barra se tu para pra analisar muito, mas como que é uma saga meio crossover, meio essa loucura de universo paralelo e tal, a gente tem que desapegar disso. Daí tu vai curtir a história de uma forma melhor. A arte é do Andy Kubert, que é um grande desenhista, já era um grande fenômeno já nessa época, e aqui ele se prova novamente como um grande quadrinista, fazendo grandes painéis, muita ação, uma dinâmica sempre excelente, o traço dele é fenomenal. Eu acho que ele é um dos grandes desenhistas de todos os tempos. Claro, tem muita gente acima dele, mas ele tá entre, sei lá, top 50, talvez. E, enfim, é uma saga que reúne um roteiro doido, como era de se esperar, pensando numa realidade alternativa, e uma arte muito competente, sabendo explorar essa doideira que saiu da cabeça do Geoff Johns. E é uma saga que trouxe reboot. Toda saga que traz reboot é importante, com algumas aspas, porque isso em algum momento acaba desandando. Todo reboot acaba voltando a um ponto que a gente queria esquecer, e é isso aí. Por isso que a DC faz muito desses reboots aí. Ela quer esquecer muita coisa, mas o leitor não esquece. Aí o cara acaba ficando com a cabeça completamente perturbada, assim como estava o Barry no momento que uma coisa ia apagando a cabeça para entrar outra, e é isso aí mesmo. E agora eu quero saber a opinião de você, meu amigo DCneco. É bom Flashpoint? O que você acha de Flashpoint? É excelente? Qual que é a nota que você dá para ele? E eu quero saber também se tem algum DCneco que não leu essa saga, porque todo DCneco que eu conheço leu isso. Não leu Crise nas Infinitas Terras, não leu Crise Infinita, não leu Crise Final, esqueceu todas as crises e se apegou no Flashpoint. É o teu caso? Comenta aí. Beleza? Valeu, galera. Fica agora com o meu forte abraço e